meus irmãos. Está fraco, irmãos? A paz do Senhor, meus irmãos. Essa é a primeira celebração do dia. E como é bom começar o dia na presença do Senhor, podendo declarar que embora o temporal venha e tantas coisas venham contra nós, há um Deus que firma os nossos pés na rocha e nos faz compreender que Ele permanece no controle de todas as coisas. Queridos, é um prazer e uma honra para mim poder estar aqui esta manhã. E hoje nós estamos na última lição desta linda jornada do livro de Gênesis. Quantos podem dar glória a Deus por isso nesta manhã? Que bênção, meus irmãos. Eu já quero aqui neste momento pedir que você abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo de número 45. Gênesis 45, versículo de número 45, versículo de número 16. Enquanto você procura, quero agradecer ao nosso pastor Felipe pela oportunidade que nos é dada aqui nesta manhã abençoada. Deus abençoe nosso querido pastor, também o pastor Itamar. Muito obrigado a todos os irmãos por esta rica oportunidade. Gênesis capítulo 45, versículo 16. Eu vou ler o 16, os irmãos leiam o 17, e assim vamos sucessivamente, tá bom? Versículo de número 16, diz assim: fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia, são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Versículo 17. Disse Faraó a José: dize aos teus irmãos, fazei isto, pegai a vós, tomai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. E despediu seus irmãos ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, haver-lhe contado toda a palavra que José lhe falara, seu pai enviara para levá-lo. Todos nós. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Eita, glória a Deus, que bênção. Poder tomar os vossos assentos, meus irmãos. Muito obrigado. Queridos, nesta manhã nós estamos na última lição desta jornada do livro de Gênesis, e o capítulo hoje é Gênesis 41 a 50. José, o governador do Egito. O texto áureo diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Gênesis capítulo 45, versículo 5. E a verdade prática diz: Deus está trabalhando mesmo quando não fazemos a menor ideia do que Ele está fazendo. Quantos têm essa convicção nesta manhã? Diga glória a Deus. Queridos irmãos, a lição de hoje já está falando da consumação da vida de José
do propósito de Deus na vida de José. É interessante que todos nós gostamos muito da parte da vitória, gostamos muito do final de todas as coisas. Pastor Honorata, o livro de Eclesiastes 7:8 diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Só que a questão aqui, meus irmãos, é que José, ele vem vivendo um dilema muito grande. E a gente percebe aqui durante o discorrer desta lição, do que a palavra de Deus nos mostra, é que, enquanto José, lá no início, recebe um sonho, José não decidiu, pastor Itamar, receber esse sonho. Quem deu sonho para José foi o próprio Deus, onde ele via o sol e a lua. Vamos aqui, rever como se deu o início dessa história para concluirmos esse capítulo 13. José, ele teve um sonho onde o sol e a lua e 11 estrelas se dobram diante dele. Só que é interessante, meus irmãos, que José já viu a consumação do propósito. José não viu nesse sonho, nessa revelação de Deus, Deus não mostrou que as 11 estrelas iriam trair ele. No sonho, Deus não mostrou para José que as mesmas 11 estrelas que se dobravam, iria jogar ele, trair ele, vender ele. Em nenhum momento Deus mostrou. É interessante que na nossa vida, muitas vezes Deus ele decide trabalhar assim. Deus muitas vezes nos mostra o propósito, nos mostra a consumação, porque se Deus decidisse muitas vezes nos mostrar como será o processo, talvez nós iríamos desesperar antes mesmo de entrar no processo. Eu gosto muito de uma fala do pastor Samuel, que ele diz sempre assim, que às vezes a pegada da onça assusta mais do que a própria onça. Então, Deus às vezes nos mostra o propósito, onde Ele quer que cheguemos, e às vezes a gente não consegue se enquadrar a esse chamado, porque a gente não compreende qual será o processo, como se dará isso. Mas acredite, quando Deus tem um propósito para cada um de nós, Ele já sabe os meios que Ele irá trabalhar, para trabalhar a minha e a sua vida, para cumprir esse propósito. É interessante que aqui no primeiro ponto, os sonhos de Faraó, no primeiro ponto, onde José torna-se governador do Egito, e esse processo começa através de sonhos. Percebe que o próprio Jacó, ele era alguém que era um sonhador. Jacó uma vez sonhou que em um determinado lugar, onde ele via uma escada que se ligava ao céu, onde anjos subiam e desciam, enfim. E José também era um grande sonhador. Era de fato uma terra de sonhadores, uma família de sonhadores. Mas agora, meus irmãos, José, ele começa a passar esse processo. Ele é vendido, ele é colocado na casa de Potifar. José é colocado na prisão. E durante todo esse processo, José não compreende nada, não entende nada, meus irmãos. Mas mesmo José, sem compreender o propósito, a Bíblia diz que José não reclamava, não murmurava, nada disso. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus era com José. José nos ensina muito sobre esses pontos, porque independente se você e eu não compreendermos o momento em que estejamos vivendo, continue crendo que Deus continua sendo Deus sobre a tua vida. Isso aqui é poderoso, porque na prisão se é colocado lá o padeiro moro e o copeiro moro. Os irmãos já estudaram sobre isso daqui. E quando os dois têm um sonho na prisão, José percebe isso e ele interpreta o sonho do padeiro, como também interpreta o sonho do copeiro. José olha para o padeiro e diz: é o seguinte, obreiro, daqui a 3 dias você vai morrer. Mas copeiro, você daqui a 3 dias vai voltar a dar vinho, vai servir vinho na mesa de Faraó. De fato, o padeiro morre, mas o copeiro é restituído ao seu cargo. E uma palavra que é muito interessante, que a Bíblia diz, meus irmãos, que o copeiro se esqueceu de José. José pediu para o copeiro se lembrar dele, mas mesmo José clamando, dizendo: copeiro, olha, eu te dei interpretação, eu te disse o que vai acontecer, mas por favor, não se esquece de mim. Só que quando ele retorna, ele se esquece de José. Uma vez eu pensei em montar uma mensagem dizendo que o copeiro,
ele era um ingrato, porque se esqueceu de José. Mas aí Deus falou ao meu coração, dizendo: não, o copeiro só se esqueceu de José, porque ainda não era o tempo de eu tirar José do processo. E é por isso que Deus, ele permite que José continue na prisão, porque é assim que funciona, irmãos. Por mais que você esteja no processo, se Deus te colocou nesse processo, não é sacerdote, não é pastor, não é o profeta, não é ninguém que te arranca desse processo, até Deus cumprir cabalmente tudo o que Ele determinou na sua vida durante o processo. Toque no seu irmão e diga assim mesmo: não adianta espernegar, irmão. Se Deus te colocou nesse processo, aguenta firme, que está tudo sob controle. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Só que agora, esse primeiro ponto, a Bíblia diz que quem está sonhando agora não é o copeiro mor, não é padeiro, até porque está morto, e não é outro, mas é o próprio Faraó. Faraó tem um sonho, onde ele estava ali na beira do rio, e sai do rio 7 vacas fortes, gordas, bem tratadas, mas depois de elas saírem dali, 7 vacas magras aparecem e engolem as 7 vacas gordas. Mas quando as magras engolem as gordas, a Bíblia diz que é como se não estivesse acontecendo nada, elas não engordam, mas permanecem no mesmo estado. Faraó não compreendeu, Faraó não entendeu, Faraó não sabia o que estava acontecendo. Mas a Bíblia diz que ele tenta chamar os sábios ali do Egito. Faraó, ele faz uma intimação para alguém interpretar esse sonho e ninguém conseguia. Até que, depois de 2 anos, o copeiro mor se lembra do jovem José que está na prisão. Como é poderoso, irmão. O copeiro que se esqueceu de José em 3 dias, é o mesmo copeiro que depois de 2 anos se lembra de José, se lembra que há alguém diferente dentro daquela prisão. E isso é poderoso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque ainda que as pessoas esqueçam de quem você é, do que você carrega, há um Deus que tem um tempo determinado para mim e para a sua vida. Alguns até dizem: pastor, Deus tarda, mas não falha. Não concordo com isso, porque o nosso Deus, ele não tarda. Tarda no ponto de vista humano, porque no ponto de vista de Deus, Deus chega na hora certa, no momento certo, para cumprir o que Ele determinou na nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém, irmãos? E quando isso acontece, é interessante, meus irmãos, é muito interessante, porque Deus, ele fala de muitas formas. O livro de Hebreus fala muito bem sobre isso daqui, quando ele diz que Deus, ele falou aos nossos pais na fé, através de sonhos, através de profecia, mas agora tem nos falado por meio do seu Filho. Ou seja, Deus, ele tem formas de falar. Pastor, Deus fala através de sonho? Fala. Deus fala através de profecia? Fala. Mas há um crivo, há uma revelação que Deus já deixou para cada um de nós. Um livro que ele permaneceu ele permitiu ser escrito para que pudéssemos conhecê-lo mais de perto. É por isso que, embora você sonhe com alguma coisa, alguém lhe entregue uma profecia, todo e qualquer sonho, toda e qualquer profecia precisa passar pelo crivo que se chama palavra de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus é fundamental para concluirmos os propósitos de Deus na nossa vida. Caminhando aqui, meus irmãos, para o ponto 2, governador do Egito. E aqui no versículo que está aqui, proposto pela revista, diz assim: disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda terra do Egito. Perceba, meus irmãos, que Deus, ele cria circunstâncias para nos conduzir ao propósito que ele tem preparado para a nossa vida. Sabe o que é lindo de Deus, irmãos? Que até os dias difíceis da nossa vida, Deus é tão poderoso que até no dia difícil, ele usa o dia difícil para nos moldar aquilo que ele tem para a nossa vida. Pastor, Deus, ele nos molda só na bênção? Não, irmãos. Deus nos molda só em tempos de alegria, felicidade? Não, meus irmãos.
mas até em dias maus, Deus é aquele que vem como oleiro lapidando a nossa existência. Martin Luther King diz assim: a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsias e desafios. Irmãos, você quer mostrar para Deus que você é fiel ao que Ele tem para a sua vida? Não procure apenas dar respostas a Deus apenas quando a bênção chegar. Quando o dia for mal, permaneça firme e mostre para Ele que a sua fé não é uma fé circunstancial, mas que a nossa fé, independente de circunstância, é uma fé que permanece inabalável na presença do Senhor. Amém, queridos? E isso aqui é muito poderoso. No ponto 3, esposas e filhos no Egito. É interessante, meus irmãos, que a esposa Asenate, ela vem da alta e prestigiada classe sacerdotal egípcia. Então, quando José se casa com a Asenate, José lhe passa a estar no topo da vida social. José passa a ter um prestígio sobre o Egito. José passa a ser alguém tão grande, meus irmãos, que José tinha todas as razões para se corromper com o contexto do Egito, com a cultura egípcia. José tinha todas as razões para dizer: eu não pedi para estar aqui no Egito, eu não pedi para Deus para passar por isso. Se fosse por mim, estaria na casa de papai, estaria lá com mamãe, estaria lá de boa na lagoa, sem trazer problema para ninguém. José poderia ter pensado dessa forma, mas o que é interessante, que embora José esteja no alto patamar da sociedade, ele não abre mão da sua fé em Deus, irmãos. O comentarista, ele é muito feliz quando diz assim, que é propósito de Deus que coloque os seus filhos em patamares altos dessa sociedade, não só para estar em patamares altos da sociedade, mas serem luz nesses patamares, para fazer a diferença nesses patamares, a fim de que possamos mostrar para o mundo que a nossa fé independe de momentos que vivemos, mas que ainda que estejamos no topo da sociedade, ainda estamos diante de Deus, de joelhos diante da presença do Senhor. Isso aqui é forte, irmãos. Toque no seu irmão e diga: Deus quer levantar você, meu irmão. Olha para o seu irmão com aquele olhar de profeta, sabe, irmão? Pastor, como é o olhar de profeta? Não sei, irmão. Inventa um aí que você entende que é de profeta. Olha para o seu irmão e diga: Deus quer te colocar em lugares altos da sociedade, para que você seja luz e faça a diferença. Amém? Quem que toma posse dessa palavra aqui, meu irmão? Diga glória a Deus. E é interessante, meus irmãos, que José tem filhos e cada filho tem um significado do momento em que ele está vivendo. Interessante que José olha para um filho e lembra do seu passado, mas quando ele olha para outro filho, talvez venha o primeiro filho, benção pai, e quando ele dá benção para o José, José se lembra dos momentos de tristeza que ele viveu. Mas aí vem outro filho, benção pai, Deus te abençoe meu filho. Aí José lembra dos momentos de alegria que Deus lhe fez desfrutar. José não queria esquecer do que ele viveu, mas os filhos seriam um memorial para ele sempre lembrar de onde Deus o tirou e onde Deus o colocou para um grande propósito. Amém, queridos? Vamos pular aqui, ponto 2, deixa eu correr. José perdoa seus irmãos. Em Gênesis 42, 23, meus irmãos, Gênesis 42, 23 diz: eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. Irmãos, quando José é colocado como governador sobre o Egito, José lhe diz para Faraó, pastor Cláudio Duarte fala muito sobre isso, quando ele interpreta o sonho de Faraó, e o que Faraó deveria fazer, diz que ele começa a dizer: olha, você precisa de um homem sábio, que possui o Espírito de Deus, meio que já se apresentando diante de Faraó, dizendo: ó, você não precisa procurar muito não, você já está diante aqui do obreiro, só precisa abrir os olhos. E quando José traz
a aula de administração para Faraó naquele momento, naquele contexto, porque, irmãos, quando Deus nos revela o propósito, junto ao propósito, Ele também traz a solução para tempos difíceis. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quantas pessoas já não vieram, pastor Salomão, eu tive um sonho assim, assim, ai meu Deus, vai acontecer isso. Eu disse, irmão, sonho, amém, mas e aí, o que a gente tem que fazer? Agora eu não sei não, isso aí é com os irmãos aí, se virem. Irmão, quando Deus Ele mostra algo a alguém, junto à revelação, junto à interpretação, Ele também traz o discernimento da solução daquele tempo difícil. Isso aqui é muito poderoso, porque quando o faraó chama José para ser governador do Egito, a Bíblia diz então que José, ele diz para Faraó o que tem que ser feito, e Faraó traz José para administrar o Egito. Ele junta cereais, ele guarda cereais e traz mantimento. A Bíblia diz que chega a ser inúmeros os cereais, como areias do mar, em cujo momento José não conseguiu mais contar esses cereais, ele foi estocando ali os cereais. Quando chegou os tempos difíceis, as pessoas vinham das redondezas, de longe, perto e de longe, comprar cereal no Egito. José sabia que em algum momento os seus irmãos também iriam ir comprar cereal ali, porque se toda a terra estava vivendo momentos de caos, e o Egito era o único lugar que Deus havia preparado, Deus havia usado José para preservar a vida das pessoas, os irmãos viriam de longe. E agora, quando os irmãos aparecem com dinheiro para comprar cereal, José então, ele reconhece os seus irmãos. E quando ele reconhece, José começa a confrontar fome e confrontação. Você percebe que quando os irmãos de José chegam, José coloca eles na prova. Colocando na prova, eles começam a achar que o que eles haviam feito para o irmão José, que no ponto de vista deles estava morto, agora a conta havia chegado naquele momento. Então perceba que mesmo depois de tantos anos, os irmãos de José acabam elucidando uma situação mal resolvida na família, dizendo, está vendo só, nós plantamos morte, plantamos traição com o nosso irmão, agora isso está nos sendo cobrado. Meu irmão, não tem coisa pior do que alguém estar carregando mágoa, ou carregando uma situação difícil, uma mente que está cheia de culpa. Alguém que carrega culpa não consegue adorar a Deus como deveria adorar. Alguém que carrega a culpa não consegue desfrutar do que Deus tem preparado para a sua vida naquele momento. Alguém que carrega a culpa sente um peso tremendo que não consegue mais avançar. Mas até naquele momento José estava querendo, era estratégico da parte de José, para preparar o coração dos irmãos, para que depois José ele possa se revelar para os seus irmãos. Revelação e reconciliação. Em Gênesis 45, versículo 3 diz assim: e disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Último contato que os irmãos haviam tido com José foi como um escravo indo para o Egito. Quando eles voltam a ter contato, eles já observam o resultado de Deus na vida de José. Quantas vezes nós não passamos por isso, meus irmãos? Alguém tem um contato com você e te conhece quando você está na prova. Passam-se os anos, Deus decide te abençoar, e quando te vê, menino, obreira, irmã, alguns anos a senhora estava na prova, agora está sorrindo. Aí você pode muito bem responder, porque o mesmo Deus que entrou comigo quando eu ainda era escravo, é o mesmo Deus que vem cuidando de mim no processo do que Ele preparou para a nossa vida. Amém, irmãos? Isso aqui é muito poderoso. E quando há a reconciliação, aí vem a teologia da providência, irmãos. Isso aqui é poderoso, porque quando José reconcilia com seus irmãos, eles mesmos não acreditam
que aquele perdão era um perdão sincero. Irmãos, acredite no perdão de Deus na vida do seu irmão. Acredite quando alguém te pede perdão. Creia que mesmo que as situações possam ter sido difíceis na sua vida, acredite que o Espírito de Deus é aquele que tem poder para curar feridas. Perdoar não é esquecer do que aconteceu, mas é você se lembrar sem sentir aquela intensa dor. A Bíblia diz sobre a raiz de amargura. Se é uma raiz de amargura, tem pessoas que não conseguem liberar perdão. E quando você não libera perdão, aquela raiz começa a crescer. E quando você continua sendo orgulhoso, aquela raiz cresce mais. Aqui para nós, irmãos, deixa eu contar uma situação aqui, não vou dizer o tempo que isso aconteceu. Uma irmã perguntou para mim, me chamou: pastor, quero o conselho do senhor. Minha irmã, a irmã muito bem próspera, e ela disse: pastor, é o seguinte, eu tenho um neto, e esse neto, eu não consigo mais ver ele, porque o outro avô dele, pela parte de pai, que não é pelo meu lado, ele não deixa eu ver o meu neto, e eu tenho uma raiva desse homem. E ela começou a falar, irmão, ela começou a ficar vermelha de muita raiva, sabe? E ela falou com tanta intrepidez, que eu até fiquei meio com medo, eu fui só me afastando. Eu disse: calma, irmã, só não vai me confundir com um obreiro aí, de repente a senhora esquece e decide fazer alguma coisa. Ela disse: mas pastor, eu não consigo liberar perdão, eu tenho raiva dele. Eu disse: quanto tempo faz isso, irmã? 1 semana? 3 dias? E ela: 2 anos eu estou nesse negócio. Eu disse: 2 anos a senhora está carregando isso no seu coração? É, pastor, 2 anos a senhora está vivendo coisas difíceis na sua vida? Sim, pastor. Eu falei: eu vou lhe dar o conselho. Diga, pastor, a senhora vai comprar um presente, a senhora vai comprar um bolo, ou a senhora faz uma churrascada, a senhora vai lá na casa desse obreiro que a senhora tanto... Obreiro é o costume de chamar as pessoas de obreiro, irmão. Eu tenho muito esse costume. Mas vai na casa desse rapaz, você vai dar um presente para ele, e você vai dizer: esse presente é para você. Ele vai pensar que é negócio de macumba, mas não liga não. Faça a sua parte, convide ele para tomar um café, comer esse bolo, e eu sei que alguma coisa vai acontecer. E ela: o senhor está se levantando contra mim, o senhor acha que eu sou o quê, pastor? Como é que eu vou fazer isso? Eu disse: porque se a senhora se considera uma discípula de Cristo Jesus, faça o que o seu mestre já ordenou. Se alguém lhe ofendeu, vá você pedir perdão. Porque amar não é um sentimento: ai, porque eu te amo, eu tenho um sentimento. Não é só isso, irmãos. Amar é o fazer o bem. É por isso que Jesus disse: aqueles que perseguem vocês, orem por eles, faça o bem para quem te persegue. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Você não precisa ser o que outros são, você só precisa fazer a diferença diante do que eu tenho preparado para a sua vida. Se liberte desse sentimento. E quantas vezes nós não viemos ao culto, não conseguimos sentir Deus, porque a Bíblia diz que na ira do homem e na justiça do homem, no coração amargurado, na raiz de amargura, a graça de Deus é inoperante. Ou seja, se você carrega uma mágoa, algo da natureza, a graça não pode ser operante sobre a sua vida. Ou seja, o que eu tenho que fazer, pastor? Simples: libere perdão, perdoe. Faça o que o nosso mestre mandou fazermos. É por isso que a jumenta de Balaão, mesmo apanhando, eu acho, pastor Felipe, que essa jumenta ela era até crente. A jumenta de Balaão, que quando Deus abre, antes de abrir, pastor Itamar, o entendimento da jumenta para ela falar, a Bíblia diz que ela viu o anjo, não era com uma caneta de ouro, o anjo estava com uma espada. Logo a jumenta discerniu que o anjo estava ali, pastor Donato, não era para entregar vitória para Balaão. O anjo queria matar Balaão, e ela entendeu, e ela se desviou do caminho. E quando ela desvia, Balaão pega e dá-lhe mais ripada nela, irmão, mais pauladas. Se eu fosse a jumenta, eu tinha pensado assim, muitos de nós, se eu fosse a jumenta, muitos pensariam assim: quando o anjo aparecesse, eu ia dizer: pois eu vou passar agora na frente do anjo, Balaão, que tu vai ver que o negócio aqui é forte. Ela pensou assim? Não. Ela foi para outro caminho de novo, apanhou de novo,
Depois foi para outro caminho, apanhou de novo. Até que quando ela apanhou de novo, Deus abre a boca da jumenta dizendo: por que tu está me batendo? Eu não tenho feito tudo que você tem mandado? Ah, porque eu sou muito rebelde. Pois é. Aí o anjo aparece: obreiro, se não fosse pela jumenta, você já tinha morrido, porque eu queria te matar. O que a gente aprende com isso, irmão? Que muitas vezes nós apanhamos, sabe por quê? Na tentativa de fazer o bem para alguém. E se alguém que bate em você, é porque não consegue compreender o que você já está compreendendo, não consegue ver o que você está enxergando, não discernir o que você tem discernido. Aqui para encerrar, irmãos, não consegue desfrutar daquilo que você está desfrutando. É por isso que Estevão, quando estava sendo morto, apedrejado, ele disse: Pai, não lhe imputes nenhum pecado. Por que ele falou isso? Porque Estevão estava vendo o que os homens não estavam vendo. Ele via céus abertos, os homens viam uma afronta. Estevão simplesmente imitou a Jesus. Se põe em pé, irmãos. Jesus, quando estava indo para a cruz, sabe o que Jesus diz em Isaías 53? Que por eles, pelos pecadores que estavam maltratando, ele intercedeu. Ele só intercedeu porque Jesus enxergava o que os outros não enxergavam. Aqui para nós, irmão, libere perdão. Sabe por quê? Porque você mostra que você enxerga o que muitos não estão enxergando. E por mais que eles não estejam enxergando agora, um dia, se você não abrir mão de liberar perdão, Deus irá mostrar para essa pessoa, dizendo: tudo que foi feito por você foi porque eu te amo, foi porque eu tenho algo grande na sua vida. Não fique mais com essa raiz de amargura, mas libere perdão. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você nesse momento, porque quando Jacó chega no Egito, José é generoso com ele, e Jacó, ele morre na esperança. E aqui eu encerro, irmão. Sabe por quê? Eu quero saber se tem alguém para Jesus aqui nesta manhã. Sabe por quê? Porque José dá uma ordem dizendo: eu vou morrer, mas os meus ossos vocês levam para o Egito. Porque isso é uma tipologia do arrebatamento. Porque mesmo que nós morramos aqui na terra, nós não ficaremos aqui nessa terra. No soar da última trombeta, nós seremos levados para a eternidade. É por isso que alguém morre e pode se desfazer osso, desfaz tudo, desfaz cabelo, desfaz tudo. Mas há uma promessa, que quando sairmos desse Egito, a nossa Canaã nos espera. Quantos podem adorar Jesus nesta manhã abençoada? Levante as suas mãos aos céus e diga: Senhor, obrigado pelo seu perdão. Diga: Senhor, obrigado pelo seu perdão. Pode louvar. Diga: Senhor, obrigado pelo teu perdão. Se tem alguém para Jesus nessa manhã, você pode vir aqui na frente. Se você